chupe aqui, disse eu, que não sabia realmente que as pessoas se chupavam. Foi o que eu posso descrever como instintivo. Falei com energia e puxei a cabeça dele para baixo pela carapinha e empurrei a cara dele para dentro das minhas pernas, a ponto de ele ter tido dificuldade em respirar. Não me incomodei. Deixei que ele tomasse um pouco de ar e depois puxei a cabeça dele de novo e entrei em orgasmo nessa mesma hora e deslizei para o chão. A essa altura ele já estava gostando e se empenhando, e me encostei na parede de pernas abertas e puxei muito a cabeça dele, enquanto me encaixando na boca dele como quem encaixa uma peça de precisão, como quem dá o peito para mamar, com um prazer enormíssimo em fazer tudo isso minuciosamente, eu gozava outra vez. Imediatamente, já possessa e numa ânsia que me fazia fibrilar o corpo todo, resolvi que tinha que montar na cara dele, cavalgar mesmo. Cavalgar, cavalgar, e aí gozei mais não sei quantas vezes. Na boca, no nariz, nos olhos, na língua, na cabeça, gozei nele todo. E então desci e chupei ele, engolindo tanto daquela viga tesa quando podia engolir. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, episódio 2. Que nós vamos falar da Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro. Ela tá um pouco rebelde hoje. Cléo, acabou a boa vida, cara. Agora tem que trabalhar, entendeu? O João Baldo, ele é baiano, ele nasceu em Itaparica em 1941, se eu não me engano. Faleceu esse ano no Rio de Janeiro. Era membro da Academia Brasileira de Letras, já ganhou o prêmio Camões. Mas o mais conhecido livro dele talvez seja Casa dos Budas Ditosos, porque afinal é um livro sobre sexo, né? Então todo mundo conhece. Ele foi lançado em 99. No outro vídeo reclamaram que a gente não mostrou muito. Então nesse, os capítulos começam todos assim. Pois. Nos anos 90, a editora Objetiva tinha uma coleção chamada Plenos Pecados, e que vários escritores brasileiros famosos foram convidados a escrever um livro sobre cada pecado capital. Então, o Luiz Fernando Veríssimo escreveu sobre a gula, o Zênio Ventura escreveu sobre a ira, e o João Baldo escreveu sobre a luxúria. Como a Isa falou, ele foi encomendado, e aí o João Baldo usa essa história da encomenda do livro para começar a história. Ele faz um prefácio em que ele fala que, na verdade, ele recebeu esse relato na casa dele, o manuscrito, que era de uma senhora de 68 anos, baiana, que morava no Rio de Janeiro, e que, ao saber que o João Baldo ia publicar um livro com o tema luxúria, enviou para ele as suas memórias, que inclusive ela fala que ela gostaria de chamar de memórias de uma... Como que era? De uma libertária. Memórias de uma libertária, mas que aí você, eu não vou dar um título tão bom quanto esse para pessoas que não merecem. E aí ela decide dar esse nome pro livro porque ela acha bonito e ela acha que as pessoas não vão entender, que as pessoas vão passar horas conjeturando o porquê do nome, e ela acha isso muito engraçado, então ela quer que se foda e põe esse nome, e quer que esse seja o nome do livro. Eu acho isso legal, em que ela fala que na verdade ela está enviando fitas, quer dizer, que ela está enviando um manuscrito, mas que ela decidiu registrar oralmente, porque o português é uma língua que se presta muito mal a falar de putaria. Decidi fazer esse depoimento inicialmente de forma oral, em vez de escrita, pela razão principal de que é impossível escrever sobre sexo, pelo menos em português, sem parecer recém-saído de uma sinuca no Baixo Meretrício. Ou então escrever vulva, vagina, gruta do prazer, sexo túmido e penetrou-a bruscamente. Falando fica mais natural, não sei bem porquê. E, enfim, na época ele foi meio que escandaloso, e ele foi proibido em alguns lugares, retirado de algumas livrarias, e isso a gente foi esperando um livro, assim, muito escandaloso, um livro muito cheio de sexo, muito cheio de, sei lá, todo tipo de putaria. Não, e assim, a gente começou com o da Anaïs Nin, né? Que no Delta de Vênus, pra quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, não lembra, é um livro que tem todos os tipos de fetiches, etc. É um livro com muito sexo, muito explícito. E aí a gente chegou nesse achando que ia ser, assim, quase um igual, só que brasileiro. E aí a gente ficou um pouquinho decepcionada nessa parte. Eu achei, é um bom livro, é um livro engraçado, é um livro... Eu achei principalmente com uma personagem muito bem construída, ela tem uma voz muito própria. Eu conseguia imaginar a velha sentada na casa dela, assim. Acho que ela é muito... Ele conseguiu muito criar uma pessoa viva. É um livro, enquanto literatura, tal, bastante bom.
Enquanto o sexo tem algumas passagens boas, mas... Três muito boas e algumas mais por cima. É muito menos explícito do que eu esperava que ia ser. Diferente do que aconteceu no Delta de Vênus, que era a Anaís Nin, uma mulher falando de como é o sexo pra mulher, sendo que a maioria das personagens eram femininas, nesse livro é um homem escrevendo sobre uma personagem mulher, em primeira pessoa, então a visão dela. Não que isso tenha nenhum problema, a literatura é toda feita assim, mas nesse caso específico, eu achei que na parte do sexo isso atrapalhou um pouco, porque eu senti que muitas das coisas que ele fala são fantasias masculinas do que os homens acham excitante, ou que os homens acham que dá prazer pra mulher, e ele coloca como se fosse uma mulher falando. Então isso me incomodou em alguns momentos, parece meio falso. Por exemplo, que é de transar sem camisinha e gozar dentro e, sei lá, possuir a mulher assim e sentir o gozo. Tipo, sério, eu tive homem que falou isso assim, meu, põe a camisinha, sabe? Camisinha é tão importante. Vai trepar sem camisinha só por isso, gente, assim, não vale a pena, sabe? Fala que você tem que fingir que nunca pegou num pau, nunca chupou um pau. Ai, sou virgem. E nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Mas sabe que, tipo, uma fantasia real que eu já peguei os caras também? Tipo, eles querem muito ser o primeiro cara com quem você gozou. Que a narradora fala, meu, que era muito difícil porque você, além, assim, até hoje em dia, se você sai dando pra todo mundo, você é mal visto. Então, naquela época, porque o livro se passa que era... Como ele descreve, quando você dava panoramicamente, que eu achei uma expressão sensacional, ela fala, porque aí pra você não ficar mal visto e os caras não saírem espalhando coisas sobre você, todo cara tinha que ser o primeiro. E aí, se alguém espalhava, você falava, não, no entanto que tem uma hora que a Norma Lúcia engana um cara e fala, não, tudo isso que espalharam sobre mim é mentira, eu nunca fiz nada. Os caras gostam de falar, mas eu sou virgem, eu nunca fiz nada com ninguém. Já tinha dado pra metade da Bahia. Vencer a impaciência, porque era a primeira vez que eu chupava um homem, claro, aquilo só ele, só ele. Então eu tinha de fingir que não sabia chupar com o vigor e a categoria que eu sempre tive. Tinha que perguntar de novo se machucava, tinha que afetar a falta de jeito, um saco. E eu doida que ele gozasse na minha boca, e ele acreditando naquela frescura preliminar, essa coisa que espirra, e tirando o pau fora da minha boca pra gozar na minha mão, até que eu não aguentei mais e grunhi, goza na minha boca. E reenfiei o pau dele tanto quanto pude na boca e só parei quando senti ele gozando quase na minha garganta. Até hoje ele não deve ter entendido nada, e por mim, morre sem entender. Certas burrices são indesculpáveis, e é bom que haja mistérios insondáveis em nossas biografias. No próximo vídeo, que sai daqui 15 dias, a gente vai falar sobre a história de Ó, porque ele é citado na Casa Budas Ditosos, e a Isa vai ler o trecho em que ele é citado. A história de Ó me deixou excitadíssima, mas eu não queria ser Ó. Nunca, mas curto. Tenho sensibilidade pra saber qual é a dela e saber como a dela pode ser um barato, digamos assim. Que ela tá falando de sadismo, mas ela fala que ela não curte muito o sadismo físico, ela curte o sadismo psicológico. Então esse já deve dar a entender mais ou menos sobre o que é o próximo livro. Fiquem atentos, se inscrevam no canal pra vocês receberem um aviso quando sair. É um grande clássico, deve ser um dos grandes clássicos da literatura erótica. E leiam, se vocês não tiverem lido a história de Ó, essa oportunidade, vocês teriam um propósito pra isso. Falarem pros outros que você tá lendo porque você foi obrigado, porque você tá participando de um clube de leitura e você tem que ler. Então, é isso aí. E sigam a gente nas redes sociais. Também interajam, comentem os livros, falem com a gente. É isso, muito obrigada. Obrigada. Esporrava mais longe fartamente do que jamais algum homem esporrou. Tinha um pau lindíssimo, delicado e ao mesmo tempo afirmativo e mais duro do que a consciência da Alemanha. Tinha uma inteligência cachapante, umas virilhas de cheiro inebriante, os cabelos mais macios do planeta, os grunhidozinhos impossíveis de imitar, umas caras tão lindas na hora de trepar, e olha que eu já vi as mudanças de cara na hora de trepar mais espetaculares. Como é bela a mudança de cara na hora de trepar, é o conhecimento absoluto. Tinha orgasmos pelos peitos igual a mim, orgasmos completos, tinha um ofegar inimitável na hora de gozar. Tinha a melhor trilha sonora de que já participei. Tinha um umbigo irrepreensível, entre pelos mais macios que barriga de ovelha. Tinha o melhor nariz que já entrou pelas minhas pernas acima. Um cangote irresistível. Tinha um saco que dava imediata vontade de beijar e lamber, que me fazia gozar quando esfregava a cara nele. Tinha um jeito de bater punheta para gozar na minha boca só na última hora, que até agora me deixa endoidecida.
Tinha uma maneira de me penetrar por trás que eu nunca esqueço, oferecendo lindo seu pau ereto para que eu chupasse e molhasse, e depois metendo tudo dentro de mim. Eu de 4 e ele amassando meus peitos e me xingando, e fazendo questão de puxar o pau para meter de novo devagar até o fundo, e mordendo meu pescoço e me puxando pelos quadris, e eu abrindo a bunda com as mãos para ele me meter ainda mais fundo. Ele tinha tudo, ele me comeu de todas as formas que ele quis, e eu também comi ele. Eu adoro meu irmão.